Nós passamos por momentos bastante difíceis esse ano, né? Passamos aí por uma pandemia que era inesperada, e diante dessa pandemia, muitas outras crises foram acontecendo, né? Nós soubemos casos diversos, famílias que desestruturaram, pessoas que ficaram doentes, pessoas que acabaram falecendo de outros males, olha, foi um negócio, né? A economia teve as suas crises, a política, quer dizer, tudo, nós vemos que houve aí uma grande dificuldade para o ser humano de um modo geral. Mas uma das coisas que eu quero elucidar essa noite é que também a pandemia trouxe uma crise na fé para muitas pessoas. Infelizmente, é uma realidade. Trouxe uma crise de fé a muitas e muitas e muitas pessoas. E é o que eu quero conversar um pouquinho com você essa noite. Abra a tua Bíblia aí, por favor, em Mateus 8, 23 até 27, é um fato de Jesus bem conhecido. A minha versão aqui, ele veio e diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Versículo 24. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco, e Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão montando medo? Homens de pequena fé. A tempestade botou a fé em crise aqui da turma. Então ele se levantou e repreendeu o vento e os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E versículo 27 é onde eu quero chegar com você. E os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor, fala aos nossos corações, às nossas vidas. Nós precisamos demais de Ti, Senhor. Demais da Tua presença, do Teu amor. Somos dependentes, como cantamos agora há pouco, somos dependentes, somos limitados e precisamos mesmo, e carecemos da Tua misericórdia e da Tua glória sobre as nossas vidas. Fala esta noite em nome de Jesus. Amém e amém. Então, uma pergunta que me deixa perplexo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa pergunta não está questionando se ele é Deus ou se não é Deus, ou no caso aqui, servindo a Deus, né? Jesus como Deus, mas agora questiona como é que esse homem tem poder, tem autoridade até sobre o mar e sobre os ventos. Para você entender um pouquinho o porquê dessa pergunta, a gente vai voltar um pouquinho na história. Se eu ligar o negócio, né? A gente vai voltar um pouquinho na história e entender por que dessa pergunta. Bom, no ano 134 a.C., nós temos um período na Bíblia, só para você entender. Eu não sou professor de teologia, professores estão aqui e tal, eu só sou mais um. Mas lá no período interbíblico, a Bíblia tem, entre o Velho e o Novo Testamento, tem o chamado período interbíblico, ou os 400 anos do silêncio de Deus, né? Um período onde se conta a história, muitas histórias. Ali vão ali as conquistas de outros povos e tal. É bem longa a história. Até 400 anos dá para fazer bastante história aí. Mas lá no ano 134 a.C., os macabeus, que eram um desses povos agora, encerram as suas revoltas, encerram as suas guerras. E agora a Judéia, que se torna agora independente, começa a ser governado pela linhagem de Zadok, ou por toda a família, por toda a linhagem de Zadok, lá para o ano 134 até o ano 37 a.C. Zadok, por ter uma simpatia, vamos dizer assim, fazendo um resumo bem superficial do negócio, por ter uma certa simpatia com os gregos, permitiu que a cultura grega entrasse no meio do povo judeu. Então, nesse período houve muitos conflitos entre os judeus, os judeus, até coloquei o termo judeus puros, só para
diferenciar aqui, mas os judeus e os judeus que se tornaram helenizados, ou aqueles que se apossaram da cultura grega, aqueles que começaram a viver, a apoiar, a ser adepto à cultura grega. Então, com essa culturação grega no meio dos judeus, né, os judeus também foram influenciados de tal forma que muitos deles criam, como os gregos, que não existia só um Deus para todas as coisas, existiam vários deuses para tudo, né? Então, o que acontece com tudo isso? Toda essa história vai formando toda a parte histórica agora da vida de Jesus, do tempo de Jesus, da época de Jesus, né? Todo esse ponto histórico vai formando, influenciando a época em que Jesus nasceu. Então, a cultura grega, ela crê em vários deuses, né? Afrodite, Ares, Artemis, né? Apolo, quer dizer, cada um deles tinha uma coisa. Afrodite, deus do amor; Ares, deus da guerra, né? Apolo, da luz; Artemis, da lua. Então, quer dizer, tinha um deus para cada negócio, né? Era assim que os gregos acreditavam. E os judeus, a grande maioria dos judeus, começaram a crer dessa forma, começaram a entender dessa forma, não existia um Deus só. E Jesus agora se tornou um Deus, aquele que teria poder, teria autoridade sobre os doentes, né? Teria autoridade sobre as pessoas, mas até então precisava de outro Deus para ter agora autoridade sobre outras coisas. E agora Jesus vem, né? Esse tal de Jesus vem e diz assim: vento, mar, olha, está um tempo aí que nós estamos navegando. E esses homens ficam perplexos, falam: mas como é que pode? Um Deus, né? Em outras palavras, estão dizendo assim: como pode ser esse Deus, ou esse Jesus, ter domínio sobre todos os fenômenos que existem, ter domínio sobre todas as coisas? Porque a sua cabeça ainda tinha muitos judeus que ainda acreditavam que haviam vários deuses, que poderiam haver vários deuses. Isso por influência dos gregos, né? Então, Jesus curou o leproso, Jesus curou a servo do centurião, isso em períodos pequenos ali antes desse fato, né? Curou o servo do centurião, que ele curou à distância. Jesus curou a sogra de Pedro. Mas ainda não haviam visto um fenômeno como esse de Jesus agora ter autoridade sobre os fenômenos da natureza. E isso nos deixou desesperados. Falou: Jesus, você tem que dar um jeito nisso aí, né? Em outras palavras, dizendo: Jesus, quem é o Deus que cuida dessa área aqui, né? Quem é o Deus que vai cuidar desses fenômenos naturais? E Jesus diz: mas vocês são homens de pequena fé mesmo, vocês não entenderam que eu sou o Deus de todas as coisas, o Deus do impossível, né? Homens de pequena fé, vocês não entenderam isso? Vocês viram tantos milagres, vocês não entenderam ainda nada. Bom, nós vamos agora entrar no nosso dia a dia. E como eu disse, nós vivemos uma época aí bem difícil, né? Bem complexa em todos os aspectos. E muitas pessoas passaram por situações difíceis, e muitas pessoas também passaram por situações onde a fé entrou em crise. Muitas pessoas começaram a questionar a sua fé, começaram a questionar esse Deus, começaram a questionar tudo o que estava acontecendo, os ventos, a tempestade nas suas vidas. A tecnologia é outra coisa que eu tenho visto que tem tirado a fé do meio do povo, porque hoje, se você vai orar por cura, não, mas hoje tem um remédio que cura tal coisa, não é assim? Não, mas hoje a tecnologia está avançada. E nós estamos colocando mais fé na tecnologia, nós estamos colocando mais fé no que a mídia mostra do que a fé em Deus. E com isso nós vamos nós vamos perdendo essa fé tão gostosa e fervorosa que a gente tem em Deus. E fala a verdade, quantas vezes você já não se questionou, quantas vezes você já não questionou se realmente Deus iria fazer alguma coisa? Não é? Quantas vezes? Eu já fiz isso, eu não tenho vergonha de falar isso não. E quantas vezes eu e você já não questionamos se Deus poderia realmente fazer algo? Porque parece que as coisas não mudavam, parece que os ventos e a tempestade estavam realmente para nos fazer naufragar.
E nós ficamos nos perguntando, será que Deus está comigo mesmo? Será que Deus não podia fazer nada aqui agora? Será que Deus, e será que Deus, e será que Deus? E isso não tem nada a ver com Deus, e muitas vezes é a nossa fé que está em crise. É a nossa fé que está começando a cair diante de situações que muitas vezes nós nos encontramos tão pesadas na nossa vida. Mas é nesse momento que aí eu e você precisamos começar a trabalhar a nossa fé, exercitar a nossa fé, para que realmente Deus se renove a cada dia em nossas vidas, amém? Eu quero trabalhar com vocês alguns pontos bem rápidos sobre como vencer esses momentos de crise na fé. Como vencer esses momentos de crise na fé? Então, vamos lá. Primeira coisa, amplie os seus horizontes. Amplie os seus horizontes. Sabe, como eu disse, nós estamos fechados tanto tempo na nossa casa, estamos fechados tanto tempo diante de um problema, de uma situação, que nós paramos de ampliar os horizontes, nós paramos de ver tudo o que está ao nosso redor. Mateus 6, 19 a 21, diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu podia trabalhar aqui com uma analogia nesse texto, dizendo, olha, esse texto Jesus está dizendo, amplie os seus horizontes, porque o seu tesouro aqui na terra, as coisas aqui na terra, elas são pequenas, elas são vulneráveis, elas são limitadas, elas são destruídas, elas acabam, elas têm fim. Ou seja, quando nós temos os nossos olhares para as coisas que são da terra, um dia nós vamos nos decepcionar com ela. Porque um dia alguém vai roubar, porque um dia alguém vai destruir, porque um dia alguma coisa vai se acabar. E assim que muitas vezes nós vemos a crise da fé, porque nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar ao que está ao nosso redor, e quando nós olhamos ao nosso redor, as coisas estão se tornando piores. E piores. E aí você liga a televisão lá, de repente, para assistir algum jornal, e falando, puxa, agora a coisa melhorou, daqui a pouco vem aquela notícia e puf, derruba todo mundo de novo. E aí você está pensando que está tudo indo bem, porque agora você foi no melhor médico e ele te dá uma pior notícia. E você está achando que o dia está bem, de repente você ouve uma ligação, de repente chega alguém do teu lado com uma notícia e fala, olha, acabou tudo. E nós limitamos a nossa visão, o nosso olhar, a nossa vida nas coisas que estão na terra. E falamos, olha, não tem mais jeito. Tudo se acabou. Porque aqui tudo é limitado, porque aqui tudo é perecível, porque aqui tudo se acaba. E Jesus está dizendo nesse texto, colocando de novo como uma analogia, amplie os seus horizontes, ou veja lá os teus tesouros nos céus, porque lá não tem quem rouba, lá não tem como perecer, lá não tem nada disso, lá é ilimitado. É tudo ilimitado. Por isso ele diz, eu sou o Deus das coisas impossíveis. É o Deus que está acima de todos os limites. Deus não tem limites no tempo, Deus não tem limites em nenhuma esfera. Uma fonte inesgotável é o reino de Deus. Uma fonte que ultrapassa todos os limites do pensamento humano. Deus diz a Abraão, Abraão, conta aí as estrelas do céu. Não dá, Senhor. Se naquele tempo não dava. Hoje que já encontraram nem sei mais quantos planetas, não sei mais quantas constelações, não sei mais quanto de quanto, não sei quantas Via Láctea, não sei mais quantos... Pior ainda. Imagina agora o Criador de tudo isso. Imagina o tamanho do Criador de tudo isso. Abraão, conta as estrelas dos céus, conta os grãos de areia. Isso ainda não é nada do que eu posso fazer diante de você. Sabe, meu amado, a primeira coisa que nos deixa em crise na nossa fé é quando nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para o que tem ao nosso redor.
Quando nós paramos de olhar para Deus e olhamos somente o que está aqui nesse mundo, a gente se decepciona, a gente fica triste. E eu deixo essa frase para você: só ampliamos nossos horizontes quando conhecemos a Deus. Nós só ampliamos os nossos horizontes, nós só ampliamos a nossa vida quando nós conhecemos a Deus. Senão você vai morrer nesse cansaço aí, dessa derrota, dessa tristeza, dessa dor. Passou, passou. Deus tem coisas maiores para você lá na frente. Deus tem coisas maiores para você no dia de hoje. Deus tem coisas maiores para você. Para de ficar refletindo no que está acontecendo agora e comece a refletir no que Deus pode fazer na tua vida, ou através da tua vida. Amplie os seus horizontes. Amplie os seus horizontes. Comece a olhar mais longe. Comece a enxergar mais longe. Às vezes você vai ver e entender o quanto o nosso Deus tem coisas maravilhosas para a nossa vida. Aleluia. Amém? Amém. Segunda coisa. Lute contra seus medos e suas vaidades. A crise na fé acontece quando nós permitimos que o nosso medo tome conta, ou quando a nossa vaidade tome conta. São os dois contrapontos aí. Os contrapontos. Um caso bem típico desse contraponto é Gideão. Num primeiro momento, Gideão está escondido. O anjo do Senhor o encontra, fala: Gideão, mas eu sou a última bolacha do pacote, ainda é uma bolacha que já foi toda pisoteada, está toda esfarelada. Eu sou o menor dos menores. Né? Eu sou o último do último do último. E enquanto Deus dizia: você é um poderoso guerreiro. Bom, e vamos encurtar tudo isso aqui. E Deus ouve a Gideão, e Gideão agora derrota os midianitas com apenas 300 homens. Se torna um grande líder, a tal ponto que oferecem a Gideão um cargo de rei. Né? Agora você é rei. E ele diz: não quero ser rei. E não quero dor de cabeça, não. Já estou numa idade, parecendo eu. Já estou numa idade que não quero mais dor de cabeça. Né? Com meus 20 e poucos anos, eu não quero mais dor de cabeça. Mas sabe o que eu quero? Eu quero toda a riqueza. Eu quero riqueza. Eu quero dinheiro. Eu quero fama. E diz o texto lá em Juízes 8, 27. Gideão usou ouro puro para fazer um manto sacerdotal que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. Olha só, o medo de Gideão se tornou a sua vaidade. E veio a ser o quê? Uma armadilha para Gideão e sua família. Sabe por que nós entramos em crise na fé? Primeiro porque muitas vezes nós deixamos que o medo tome conta das nossas vidas. Gente, entenda uma coisa: ter medo é natural. Ok? Faz parte, nós somos seres humanos. E faz parte da vida ter medo. Existe aquele medo, inclusive, que a gente pode colocar como uma zona de segurança. Por exemplo, vai lá no 20º andar de um prédio, você não vai pular porque você tem medo de cair e morrer. Isso é um medo natural, é um medo óbvio. Né? É um medo óbvio. Existem medos, os medos fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa história. Agora, ser levado, ser agora influenciado por esse medo, aí é opção sua. Aí é você quem vai decidir isso. Deixar com que esse medo tome conta da tua vida, que esse medo faça o caminho da sua vida, aí é conta sua. Aí não tem o que fazer. Quando eu digo que nós temos que ter fé, não estou dizendo que a gente não vai ter medo de enfrentar algumas coisas, não vai ter medo de ir em frente, não, às vezes a gente tem medo sim. Mas nós vamos porque Deus está conosco. Nós vamos porque Deus está diante da nossa vida. Mas aí tem um contraponto, disse: agora Gideão, depois derrotou os midianitas com apenas 300 homens, agora se engrandeceu, agora eu sou o cara. Agora eu sou bom. Agora eu sei.
Agora nós é nós. E a vaidade de Gideão tornou-se a sua armadilha. Eu falo que Gideão é o crente de um milagre só, né? É crente de um milagre só. Porque depois teve aquele milagre, ele se achou um cara, se achou tão bom que perdeu o resto. Às vezes também nós temos uma crise na nossa fé, acontece porque quando as situações vêm, nós dizemos, não, mas eu sei, eu sou bom. Não, mas eu tenho 30 anos de experiência. Não, mas eu já fiz isso muitas vezes. E aí quando você vai encarar, você, ó, não foi isso que aconteceu com Josué? Deus falou, olha, vai lá, dá as voltas lá em Jericó e tal, e faz isso e aquilo e tal, e aconteceu, pai, Jericó foi destruída. Quando chega diante da cidade dos Moabitas, uma cidadezinha pequena, diz a Bíblia, uma cidade de fazendeiros, não tinha nenhum guerreiro. Aí José fala, manda o time reserva aí, manda uma turminha aí, só para te assustar. Fala, que nós destruímos agora, manda essa turminha. E a Bíblia diz o quê? Que os Moabitas botaram os judeus para correr. E ainda mataram 36. E Josué rasga a sua túnica, e Josué rasga as suas vestes, e coloca aquele pano de cinza, e fala, Senhor, você se esqueceu de nós. Dizer, opa, peraí, você não me consultou. E é o que muitas vezes nós fazemos. Senhor, mas eu estou tantos anos nesse negócio, mas Senhor, eu sei, já fiz isso 50 mil vezes, mas Senhor, porque Deus diz o quê? Você não me consultou. Olha só que diferença. E aí que nós entramos em crise diante de Deus, nós entramos, em crise na nossa fé. Nós deixamos tudo cair, porque nós achamos que podemos tantas coisas, e gente, eu não posso nada se não for Deus na minha vida. Se não for ao Senhor, ora diga a Israel, inútil vos será levantar de madrugada. Não é assim? Então pronto, acabou. Nós entramos em crise na nossa fé porque nós deixamos que o medo excessivo tome conta de nós. Nós perdemos, nós entramos em crise na nossa fé porque deixamos que a nossa vaidade, o nosso orgulho tome conta de nós. Mas peraí, comigo? Já aconteceu isso com o Jeff, comigo não. Comigo? Nós estamos tão devagar, né? Nós somos tão arrogantes, né? Eita, povinho arrogante é o ser humano, né? Nós somos arrogantes. E Gideão tomou para si toda a glória, Gideão tomou para si todos os aplausos, Gideão tomou tudo para si. E ele foi escravizado, e a sua família desapareceu da face da terra. Cuidado. Muito cuidado. Se você realmente está sentindo aí a falta de fé, se você está em crise na sua fé, comece a depender de Deus. Comece a buscar a Deus, comece a consultar a Deus. Porque Deus vai te fortalecer. Deus vai fazer você colocar a sua vida em dia. E quando você tiver uma vitória na tua mão, atribua essa vitória a Deus. Porque você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada. Atribua a Deus. Porque você está achando que você vai vencer a tempestade? Vai nada, se Deus não estiver na tua vida. Está lá. Deuteronômio 8, 17, 18. Não permita, não diga em seu coração, a minha capacidade, a minha força. Das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados. Amém? Amém. Terceiro, para de mentir para você mesmo. Para de mentir para você mesmo. Para. Muitas vezes nós mentimos para nós mesmos. Dentro da nossa capacidade, dentro do nosso ser, dentro do nosso viver, dentro de nós. Não.
Não tem um cantor que diz assim, que mentir para si mesmo é sempre a maior mentira. E fala a verdade, quantas vezes você já mentiu para você mesmo? Não, eu vou, mas lá dentro você está no medão. Não é assim? Não, eu vou, mas lá dentro você está no medão. No medão. Como a gente mente para nós mesmos? Nós mentimos nos nossos sentimentos. Nós mentimos nas nossas ações. Nós mentimos na nossa espiritualidade. Nós mentimos para nós mesmos. Nós nos recusamos a sobrepor as nossas fraquezas. A gente mente para nós mesmos o tempo todo. A crise na fé acontece quando nós queremos ser aquilo que não somos. Quando nós começamos a nos julgar, a parecer aquilo que não somos. A crise na fé acontece quando nós queremos nos tornar independentes e sabemos que não conseguimos nada. Você não é melhor nem pior do que ninguém, entenda isso muito bem. Você é um ser humano como qualquer outro, cheio de crises, defeitos, histórias, dores, tristezas, amarguras. Todos nós aqui temos os nossos problemas. Então ninguém é diferente de ninguém em nada. Ninguém aqui é santo, super crente. Todos nós temos as nossas mazelas. Todos nós. Mas a grande dificuldade da nossa vida muitas vezes é que nós queremos enganar a nós mesmos. Nós queremos mentir para nós mesmos. E sabe de quem que eu gosto? É de um homem que me ensina muito. Em Marcos 9, 21, 24, um homem diz assim: Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim. Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado um fogo na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: podes? Você está me tirando? Tudo é possível aquele que... E o que o pai do menino disse? Creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe o que eu gostei desse homem aqui? Foi a sinceridade dele. Foi de demonstrar que havia uma fraqueza dentro dele. Senhor, se eu disser que eu creio, de verdade, é só para enganar. Porque de verdade eu não creio em mais nada. Ajuda-me na minha incredulidade. Que nem seus discípulos conseguiram fazer nada. Nem os seus próprios discípulos fizeram coisa alguma. E eu entendo que a sinceridade daquele pai foi que mexeu com o coração de Jesus. A sinceridade daquele pai foi que mexeu com o coração daquele momento de Jesus. E Jesus ali agora opera aquele milagre sobre o seu filho. E muitas vezes nós temos que ser assim, ser muito claros. Eu me lembro lá em Minas, quando nós morávamos lá, uma mãe estava revoltada com Deus. E me chamaram e eu fui lá saber dessa mãe revoltada com Deus. E ela falou: porque Deus matou meu filho ali na rodovia, né? Nós morávamos bem pertinho da rodovia. Ali na rodovia, lá na Fernão Dias. Houve um acidente muito feio lá. Ali já tinha muito, não sei o que tem. Mas... um deles estava o filho dela. O filho, acho que na época tinha 18, 20 anos, qualquer coisa assim, não me recordo, mas era bem novo. E ela ficou com raiva de Deus, porque na cabeça dela, de alguma forma, Deus permitiu aquilo. E por mais que eu dissesse alguma coisa, ela dizia: estou com raiva de Deus. E ela não parava de dizer isso, e aquilo estava me incomodando. Porque eu já estava também sem saber o que falar mais para a mulher, né, filho? Não está com raiva de Deus. Eu falei: vamos fazer o seguinte, vamos orar e você vai falar que está com raiva de Deus. Mas você solta o verbo mesmo, rasga o verbo de Deus. Mas solta tudo que você tem que falar. Ela falou: pode? Eu falei: pode. Aqui agora. Olha, Deus, não disse Deus aqui, Deus aqui. Nossa, eu fiquei até com vergonha. Né? Sei Deus lá como é que ficou, mas eu fiquei. Mas passou um tempo, essa mulher agora começou a ver que Deus não tinha nada a ver com isso. Deus começou a trabalhar na vida daquela pessoa. E eu entendo que muitas vezes nós entramos em crise na nossa fé, porque lá dentro nós não estamos com toda essa força, com toda essa fé, com toda essa segurança.
E nós queremos demonstrar isso para não ficar feio diante das pessoas, para não ficar feio isso diante de Deus, mas Deus conhece lá o nosso interior muito mais do que nós. E nós estamos mentindo para nós mesmos. E chega aquela mulher diante de Jesus, e Jesus começa a confrontá-la, e em um momento Jesus diz assim: chama o teu marido. Ela falou: e agora pegou? Jesus: eu não tenho marido. Ele falou: então, ó, esse é o ponto-chave. Você não tem marido. E foi nesse momento que ela acordou em si mesma e disse: mas eu não preciso de marido. Meu problema não é marido. Eu tive 6 e nenhum deles aqui, eu não estou nada. O que eu preciso é de Deus. O que eu preciso é de Deus. E sabe, nós mentimos para nós mesmos, muitas vezes estamos buscando coisas que nem tem nada a ver conosco, nem tem nada a ver com a nossa vida. Estamos buscando uma série de experiências, uma série de coisas, e hoje nós estamos vivendo na época do consumismo, e nós estamos chateados, a gente vai comprar alguma coisa, e depois fica chateado porque vê o cartão de crédito altíssimo. E assim vai essa roda, né? Essa bola de neve. E não é nada disso. E aquela mulher entendeu que o que ela precisava era ter uma experiência com Deus. E ela foi chamar todo o pessoal da sua vila para conhecer esse Deus. E eu tenho certeza que o que eu e você precisamos hoje é parar de mentir para nós mesmos e começarmos a viver uma experiência com Deus. Se você está aí fraco na tua fé, então tem essa experiência com Deus, chega para Deus e fala: Senhor, eu estou muito fraco. Ajuda-me na minha incredulidade. Eu não estou crendo em mais nada, não, Senhor. Eu venho aqui na igreja, aqui, os pastores falam para mim. Não tem problema falar isso para Deus. Senhor, olha, eu estou muito abalado. Senhor, eu acho que isso aí é culpa sua. Fala isso para Deus e Deus vai começar a trabalhar na tua vida, pela tua sinceridade. Pare de mentir para si mesmo. Comece a ter uma experiência com Deus. Gente, vou tentar, não dá para falar não. Experiência com Deus não dá para descrever, é isso que eu queria tentar fazer, mas não vai dar não, porque não tem como. Experiência com Deus é indescritível. É indescritível. Experiência com Deus é uma coisa que não dá para, de alguma forma, expressar ou ilustrar. É só você vivendo. É só você vivendo. E talvez o que você precise hoje justamente seja dessa experiência com Deus. Porque às vezes você está aqui na igreja, ou qualquer outra igreja, ou na religião, como você quiser chamar, ou de qualquer forma, 10, 15, 20, 30 anos. Mas você já não se lembra mais do que é ter uma experiência com Deus. Você já não se lembra mais do que é viver um momento diante de Deus. Você já não se lembra mais do que é ser dependente de Deus. Talvez o que você precise é parar de mentir para si mesmo. Achar que você é tão religioso, tão crente, tão, e falar: não, eu estou precisando tanto de Deus na minha vida. Estou precisando tanto de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu sei que as minhas palavras são muito pequenas. Eu sei que o que eu tenho para você é muito pouco. Talvez aqui eu não consegui nem expressar o que realmente eu queria passar para você. Mas eu sei que o Espírito Santo pode falar melhor no teu coração. Eu sei que o Espírito Santo pode trabalhar de uma forma melhor no teu coração. Mas o que eu quero deixar bem claro para você é isso. Se você está com a sua fé em crise, por causa de tantas coisas que aconteceram esse ano, ou estão acontecendo ainda, eu não sei, está na hora de você se aproximar de Deus. Está na hora de você trabalhar algo diferente diante de Deus. Está na hora de você começar a lutar, e lutar contra você mesmo, e lutar contra as suas crises, lutar contra as suas dores. Parar de mentir para você mesmo. E começar a de novo, ter um convívio com Deus, ter um momento maravilhoso com Deus.